besta, dragão e falso profeta. Eles virão do norte com escudos e rodelas, vestido bizarramente, quer dizer, vestido de vermelhos, para saquear a cidade sem muro e tomar os despojos. É a guerra do Armagedon, onde o sangue dos homens darão no freio dos cavalos, e os judeus levarão 7 meses sepultando o cadáver no vale de Gog. A plataforma está pronta. Deus seca os rios Eufrates, seca o Nilo, para que os reis do Oriente passem. Eles virão todo com 6 anzóis: Rosh, Rússia e seus satélites confederados, Gog, Magog, Alemanhas confederadas, Togarma, Turquia e seus aliados, reis do Oriente virão, Japão, Sedã e Dedã, China e Formosa, seus satélites confederados, vestido de vermelho, para o dia grande da batalha. O que vai acontecer? O remanescente fiel vai lá para o Monte das Oliveiras. Quando eles chegarem lá, aí Zacarias registra: Deus derramará sobre eles o espírito de graça, o espírito de súplica, e prantearão como se pranteia no dia do unigênito. Quando eles chorarem, um Pentecoste em Israel, e vão levantar as mãos e dizer: Senhor, lembra-te da aliança que tu fizestes com Abraão, com Isaac, com Jacó, que esta terra ao teu povo daria. Aí Jesus vai ouvir o clamor nas bodas, vai olhar para a igreja e vai dizer: noiva, vamos descer em glória para salvar Israel. Só quem crê levante a mão e dê glória. Se não crê, lê a Bíblia. Aí vamos ver o que a Bíblia diz: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O anticristo está lá na terra comandando a guerra atômica. Aí Jesus olha para a noiva e diz: isso é fichinha para mim, isso é fichinha para mim, isso é fichinha para mim, entendeu, Reinaldo? Aí faz assim, ó, 1, 2, 3, já. Quem conhece a Bíblia dá glória, quem não conhece fica calado. Com o assopro da sua boca destruirá o iníquo. Aí o diabo certamente diz: se o anticristo foi, mas eu. Aí Jesus diz: esse é mais fraco do que o primeiro. Eu vou chamar um anjo. Apocalipse 20, verso 1 diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele desce, amarra o capeta, prende por 1000 anos e grita: pode continuar descendo, porque o acusador dos nossos irmãos já está preso. Fique de pé e vamos agradecer a Deus. Segure na mão do seu irmão, vamos fazer uma oração fraternal. A unção que está nele vai passar para você. A unção que está nele vai passar para você. Avivados para esperar Jesus. Avivados para o arrebatamento. Avivados para o grande dia. Avivados porque o rei está voltando. Pastor Jorge orando. Soberano Pai, eterno Deus, te louvamos pela tua palavra. E nós que estamos na grande expectativa do arrebatamento, continue, ó Pai Celestial, agindo de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. E obrigado por este momento, ó Pai Celestial, onde estamos vivendo a manifestação da graça, o Espírito Santo que está agindo de forma sobrenatural.
Honre, ó Pai, sempre cada vida, cada obreiro, cada companheiro. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado, que sejamos cada dia edificados, porque estamos aguardando novo céu, nova terra, nos quais habita a justiça. Pai, te louvamos por este momento, no nome de Jesus. Levante a sua mão esquerda para o céu e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abrace seu irmão e diga para ele: nós estaremos lá. Não vai demorar. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Toma assento, irmãos. Toma assento. Aleluia. Meus queridos, glória a Jesus. Aleluia. Tome assento. Tem mais. Tem mais. Aleluia. Tem mais. A despensa de Deus está cheia. Glória a Deus. Os dispenseiros estão aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos, pastor, não. Cadê o Emanuel? Vem cá. Ele tem um anúncio para fazer para todos nós. Após pastor Emanuel, pastor Jaime estará nos trazendo a palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos, quero ser bem sucinto para não tomar o tempo da palavra. Irmãos, sempre foi o anseio da nossa convenção que o pagamento, a anuidade da nossa convenção fosse pago via boleto para facilitar os nossos irmãos. Hoje, pela graça de Deus, com a ajuda e cooperação de alguns irmãos, como o nosso secretário adjunto Marcos Almeida, nós conseguimos o boleto no Bradesco, via Bradesco. E para que os irmãos consigam efetuar o vosso pagamento, é só entrar no site da CGADB e lá já vai estar, da Confradesp. Você digita lá, vai aparecer a sua senha é o seu número da sua credencial, e você colocando o número da sua credencial, já sai quanto é que você deve na convenção. E você pode imprimir o seu boleto. Só que o boleto é só anuidade, não é mensalidade. É só anuidade, tá bom? Então, por exemplo, se você entrar hoje no site lá da convenção e você digitar a sua senha, vai sair quanto que você deve até o final do ano. O restante de meses que falta até o final do ano, se você estiver quite, se você estiver pagando. Se você não estiver pagando, vai aparecer toda a sua dívida. E você imprime o boleto e vai ao banco e paga a sua anuidade. Com uma observação: você imprimiu o boleto, você tem que pagar. Porque se você não pagar o boleto, a convenção paga 2 vezes esse boleto. Tá bom? Porque nós pagamos quando abaixamos o boleto e paga quando você paga o boleto. Se você não pagar o boleto, vai ficar devendo, mas a convenção vai ter que pagar. Então, os irmãos, não é pagar a sua mensalidade, pagar a taxa de impressão do boleto. A sua anuidade você vai ficar devendo, do mesmo jeito. A gente tem que pagar a taxa de impressão do boleto. Então, está lá. Só o irmão entrar no site da CGDB, está lá já o site da Confradesp, você digita, vai aparecer, você coloca lá seu número da identidade na Confradesp ou na CGADB e já vai aparecer quanto é a sua dívida, o seu compromisso, e você manda imprimir, já imprime o seu boleto. Muito obrigado, pastor José Wellington. Pastor Jaime com a palavra. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja do Senhor com a paz do Senhor. Amém. É uma manhã muito especial. E antes de abrir a palavra de Deus, veio ao meu coração um sentimento de pedir a este povo, a este exército de Deus que está aqui reunido nesta manhã, ao meu pastor presidente, pastor José Wellington, que ore pelo Rio de Janeiro, ore pela igreja ali no Rio de Janeiro, para que tenhamos uma reunião como esta.
Eu lembro de um tempo de unidade no Rio de Janeiro, que a igreja mãe ali no campo de São Cristóvão, pastoreada por pastor Túlio Barros e por tantos outros que ali passaram, que havia um congraçamento bem parecido com este. O tempo passou e parece que nós perdemos um pouco isso. Eu sentado aqui olhando para essa multidão de pastores, o meu coração gritou: Deus, o Rio de Janeiro merece uma reunião dessa, com os pastores do Rio, de todo o grande Rio. Estamos vivendo um caos na política, na violência. Domingo pela manhã, os assaltantes roubaram os spots de iluminação da marquise da igreja. Até spot de luz estão roubando no Rio. Roubaram bomba d'água. Uma tensão desesperada. E parece que está faltando oração, está faltando unidade. Está faltando o povo estar juntos para orar. Então, antes de abrir a palavra, eu quero fazer um pedido a esta igreja e ao meu pastor. Eu vou me ajoelhar e quero que o senhor ore pelo Rio de Janeiro, para que Deus levante uma reunião como esta lá. Amém? Você vai levantar um grande exército no Rio, eu tenho certeza que vai. Em unidade. O Rio dividiu em talvez quase que uma dezena de convenções. Então é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, um pouquinho aqui, só Deus trazendo um tempo novo, só Deus, santuários sendo vendidos, e é só Deus. Eu lembro que no jubileu das Assembleias de Deus, pastores de São Paulo foram efetuar batismos ali no Rio de Janeiro. E eu fui batizado pelo pastor de Santo André, de saudosa memória. Estava ali pastores do Brasil inteiro, pastor Túlio Barros e pastor José Wellington, dezenas e dezenas de vezes ali no campo de São Cristóvão. Isso acabou, mas eu creio que nesta manhã pode começar uma semente. Querido e amado Jesus Cristo, nosso glorioso e divino Salvador, te damos graças por este momento muito sublime, Senhor, quando nos reunimos nesse santuário para te adorar, para louvar ao Senhor, para dizer ao Senhor quanto nós te amamos. Grato estamos, ó Pai, pela tua presença. Senhor querido e justo, nós queremos nesse instante pedir ao Senhor, olhe para o Rio de Janeiro. Senhor, olha para a tua igreja que ali está. São os teus filhos que tu compraste com teu precioso sangue. Ah, Senhor, estenda a tua mão, Senhor, para unificar aquele grupo, para aqueles grandes grupos que ali estão, Senhor. Eu sei que eles temem o teu nome. Ó Jesus, entra com a providência especial. Deus dos céus, levanta, Senhor bendito, naquela cidade uma reunião semelhante a esta, pois é o teu nome, Senhor, que será exaltado, é o teu nome que será glorificado, é a tua palavra, Senhor, que continuará sendo ensinada, e ela tem poder, Senhor amado, para destruir todas as dificuldades. Deus dos céus, abençoa o pastor Jaime, abençoa o seu ministério, a sua família, abençoa a tua igreja, que está sob os seus cuidados, ó Pai. Tu podes, ó Senhor, tu podes em bom sucesso ali fazer. Tu és Deus do céu e da terra, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem sabe não é o seu tempo, viu? Abra a tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 30. O Espírito de Deus trouxe o peso desta palavra, e com temor e tremor
diante de tantos homens de Deus que aqui estão, desta palavra que acabamos de receber, sobre o momento final da igreja, eu quero pensar contigo o momento que antecede um pouco esse final, um momento nosso, um momento bem mais íntimo, para que a gente pense nesse texto. 1 Samuel capítulo de número 30, narra para nós uma tragédia que aconteceu com um servo de Deus, o rei Davi, e os seus companheiros, os seus valentes. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele entra em desespero, suas forças se esvaem, ele se angustia, e eu imagino que a alma dele estava dizendo: é o fim da linha. Mas a palavra de Deus vai dizer, a partir do versículo de número 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Tome o seu lugar, não feche a Bíblia, por favor. Meus pastores, meus companheiros, meus mestres, como aprendemos nesse texto verdades que precisamos atualizá-las e torná-las na nossa rotina, no nosso cotidiano. O texto começa dizendo que esse homem de Deus, esse valente, esse gigante, esse homem forte, destemido, corajoso, o texto diz que esse homem, ele se angustia profundamente. Sabe, nós não somos de aço, de carbono, nós somos humanos. Apesar de todo um histórico, apesar de tudo que a gente tenha pela frente, que já tenha realizado, apesar de toda a carga de responsabilidade, a gente enfrenta momentos, a gente enfrenta situações, que esta palavra aqui, ela vai ser conhecida de nós. Esse homem diz que ele se angustia, ele fica abatido. O bonito nesse texto é que quando vem esse abatimento, quando ele é assaltado, quando ele é invadido por esse abatimento, ele não leva esse homem a um final, a um óbito. O texto vai dizer que ele decide, no calor desse abatimento, buscar o socorro do alto. Então nessa manhã, não importa o tamanho do abatimento,
Não importa a dimensão do abatimento. Uma cidade inteira queimada. Uma cidade vazia virou uma cidade fantasma. Tudo queimado, tudo destruído. Não tem ninguém para dizer para ele como foi. Não tem ninguém ali para contar como foi. Ninguém ali escapou para dizer, aconteceu assim, assim ou assado. Ele só tem diante dele a realidade, o caos. E nesse momento que ele vê o caos, ele se angustia. Agora, o pior ainda vai acontecer. Parece que a coisa vem num crescente. O texto diz que os homens que estavam com ele, o seu corpo de auxiliar, o seu núcleo de companheiros, seus obreiros, vamos pensar assim, se revoltam contra ele e o acusam e apresentam aquele quadro na conta dele. E o texto diz para mim e para você, e você leu aqui, e você conhece essa palavra. Agora ameaçam tirar a vida dele. Agora quem vai morrer é Davi. Agora quem vai ser apedrejado é ele. Querem e verbalizam isso. E começa a criar um número de apoiadores daquilo. Vamos matá-lo. Vamos destruir esse homem. Ele é o causador, ele é a razão, ele é o motivo disso. Imagine o coração desse líder. Imagine o coração desse líder. Se não tiver uma graça mais que especial, vai ter um aneurisma, um ataque cardíaco, alguma coisa acontece, um desespero. Ele sabe dentro dele que não há culpa. Ele sabe dentro dele que não está uma mente acusando. Mas os amigos, os companheiros estão dizendo, vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Como que se matando ele resolve o problema? Como que se matando ele se rebobina o filme e Ziklag não está queimada e todo mundo está ali? Como se resolve a situação? E no meio desse caos, ver uma cidade destruída, ver os companheiros que andam com ele, que ombreiam com ele, estão dizendo, vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Sabe, irmãos, é muito duro isso. É muito duro viver uma experiência dessa. E eu peço a Deus que você nunca encontre esse momento no teu caminho. Você está andando com alguém que num estalar de dedos, esse mesmo alguém que está dizendo contigo, vamos, vamos, vamos. Não sei quantos aqui foram da carreira militar. Estudei numa escola militar e naquelas marchas, vai lá aquele que comanda a tropa com uma canção de guerra, oh, oh, e todo mundo cantando uma canção de impulso, oh, 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 e todo mundo valente numa caminhada, sol calcicante, sol abrasador, e todo mundo cantando a mesma canção de comando. E de repente você para e você vê a tropa que está gritando contigo, que está avançando contigo, um falando com o outro, vamos matar ele. Vamos matar ele. E você olha, estão falando em matar quem? Golias já está morto. Não, é matar você mesmo. Vamos te matar. Me matar. Você é culpado. Culpado. Ninguém quer fazer um levantamento. Como aquilo aconteceu? Quem foi? Não, vamos matar. É mais fácil matar o líder. É mais fácil matar o líder. Matar o líder resolve o problema. Sabe, a gente convive com isso o tempo todo. A gente convive com isso o tempo todo. E no meio desse caos, eu aprendo com Davi que ele tem uma capacidade. No meio desse caos, diz a Bíblia, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. No meio desse caos, ele consegue desligar a audição do que ele está ouvindo. Ele consegue desligar a visão do que ele está vendo. Me permita pensar alguma coisa mais ou menos assim. Os homens diziam assim, olha o que eles dizem aqui, pois os homens falavam em apedrejar. Para apedrejar alguém, você tem que ter um elemento básico. E o elemento básico para apedrejar alguém é o que? Uma pedra. Eu tento imaginar a seguinte cena.
quando Davi está ouvindo essa história, alguém fala assim: opa, já peguei a minha. O outro também pegou outra. O outro pegou outra. Já temos as pedras. Davi está vendo aquela cena. Ele está ouvindo. Mas ele consegue desligar essa audição do caos. Ele consegue bloquear a visão que está diante dele. E ele consegue entrar na presença de Deus. Há um secreto de Deus no meio do caos. Há um quarto secreto. Há no meio daquele caos um espaço em que Davi diz: ah, Deus, eu vou me reanimar em ti. E ele encontra esse acesso. Ele encontra essa conexão. E essa conexão está disponível para mim e para você hoje. A gente diz assim: pastor, não dá para buscar Deus onde eu estou. Está uma guerra campal. Lá em casa está uma guerra campal. Meu amado, aonde você está? No meio dessa situação, dá para falar com Deus? Dá. Aliás, Jonas falou com Deus no ventre daquele peixe. Então dá para falar com Deus. Não dá desculpa não. Pastor, onde tem um local bacana para a gente orar? O lugar bacana para a gente orar é aí onde eu estou, onde você está. Amém? Diga assim: aqui é o lugar. Mas aqui é o lugar, não aqui templo do Belenzinho. Aqui é onde você está. Seja trem, seja ônibus, seja engarrafamento, eu não sei. Há um lugar para você falar com Deus e se reanimar. Porém, ele se fortaleceu no Senhor. Deus nos fortalece no calor dos nossos caos. Eu vou repetir isso: Deus nos fortalece no calor das nossas angústias. Ele nos fortalece. E Deus fortaleceu Davi. Então diz Davi agora diz ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: traga-me o colete sacerdotal. Me traga o colete. E o colete vem diante dele e ele pergunta ao Senhor. Olha que coisa interessante. Olha o que ele pergunta ao Senhor: eu devo seguir essas pessoas? Eu devo perseguir essas pessoas? Ele pergunta isso: Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Aqui tem uma verdade para mim e para você. E a primeira pergunta é: como eu reajo diante das circunstâncias? Eu reajo pela lógica humana? Eu reajo pela lógica humana? A lógica humana, ela sempre nos impõe uma coisa. Sexta-feira passada, não, essa semana agora, sexta ou quinta-feira passada, eu vivi uma experiência que a lógica humana quase criou para mim um problemaço. 12h30, meio-dia e 30, meio-dia e meio, Barra da Tijuca. Para quem conhece, há um shopping chamado Barra Shopping. Eu parei no sinal, 12h30, no sinal atrás do Barra Shopping, aonde sai o estacionamento e vai para o Via Parque, em um bairro chamado Península. Estou parado no carro. Na frente tem um Gol e na minha frente tem uma caminhonete importada. E eu estou esperando o sinal abrir, olhando o celular. E na minha visão periférica, o rapaz do Gol, o motorista do Gol, abre a porta e vem andando na minha direção. Eu joguei o celular no banco, olhei para ele, para tentar entender o que está acontecendo. Eu estou falando meio-dia e meio. E olhei para ele e vi que nele tinha estampado pânico. O rosto dele era de pânico. Eu falei: opa, então ele não é o problema. Eu olhei por cima do Gol e eu vi 2 indivíduos com uma arma gigante rendendo o carro da frente. Um bandido de cada lado. Meio-dia e meio, Barra da Tijuca. Abriu a porta, tirou, eram 2 rapazes, vistoriou todos eles, pegou as coisas dele. E na hora, nesse ato contínuo, eu disse assim: Jaime, solta o cinto, abre a porta e sai correndo em direção contrária. Foi a reação na hora que veio. Abre e sai correndo. Na hora que eu soltei, eu ia... Calma, você é de Deus. Se você faz isso, eu levaria um tiro pelas costas. E eu falei: Deus me cobre com teu sangue, Senhor. Meio-dia e meio.
Eu falei, Deus, me controla aqui, Senhor, me controla, me guarda aqui, Senhor. Senhor, não deixa, porque eu pensei, meu, vai ter uma causa aqui agora. Imaginei que era, lá tem uma coisa chamada arrastão, e é uma coisa do inferno que estão praticando lá no Rio. E nisso que eu estou fazendo isso, irmãos, pensando no meu ímpeto carnal, vou sair correndo e tranquilamente seria atingido pelas costas. Os bandidos entraram, ficaram mais nervosos, tomaram um carro, deram um cavalo de pau e saíram na pista contrária. E eu fiquei carioca, nascido no Rio. Acredita que eu fiquei tremendo? Aquilo mexeu comigo, eu fiquei tremendo, parece, meu Deus, porque foi uma coisa tão inusitada e tão surpreendente. Mas eu tremia mais, porque eu ficava dizendo, por que Jaime, você ia fazer isso? Por que você não manteve um pouco de controle e não usou um pouco da autoridade da palavra, do sangue, não sei o quê? Por que você tentou reagir na força da carne? Deus está falando com alguém aqui hoje, porque Davi, no meio do caos, Davi faz uma pergunta para Deus, que é quase que uma pergunta que não tem sentido. Senhor, eu devo ir atrás de quem fez tudo isso com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha cidade, com a minha casa? Eu devo ou não devo? A força da carne diz, eu vou correr agora atrás. Eu vou correr agora atrás. Mas Davi não. Davi, Deus, eu devo ir atrás. E ele espera o sinal verde de Deus. Eu não sei para quem, mas nessa manhã Deus está dizendo para alguém, espere o sinal de Deus. Com todas as razões que você tenha, com todas as razões que você tenha, com todas as razões que você tenha, com todas, espere o sinal de Deus. Todas, tu tem todos os motivos, pastor, olha pastor, tem todos os motivos. Você vai dizer, pastor, aqui dentro não corre Coca-Cola não, aqui é sangue. Eu sei que é sangue. Com todos os motivos, você ainda teme, ainda é crente, e diga, Deus, o que eu faço agora? 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 Essa semana atendi é um diácono, acho que nem diácono é um membro da igreja. Me contou um testemunho, disse, pastor, Deus me deu um livramento de ser preso hoje. Eu falei, rapaz, você é crente? E ele contou o livramento dele. A esposa está com câncer, um câncer grave. Foi encaminhada para o INCA. Chegou no INCA, o médico pegou o exame e falou assim, é um câncer, mas eu vou dizer uma coisa, de 0 a 10, esse câncer aí é número 6,5. E eu tenho gente aqui que está 7, 7,5, então eu não vou operar não, pode voltar para casa. Ele falou assim, pastor, Deus me salvou lá do mundão, pastor. Eu era um homem muito usado pelo diabo. Quando ele falou isso, eu falei, doutor, o senhor vai mandar minha mulher para casa? Ela não dorme, a noite toda gritando de dor, abaixo de morfina? Isso mesmo, o câncer dela é câncer, eu sei que é câncer, 6,5, 7. Mas eu não vou botar na fila da operação de agora não. Ela vai esperar, porque eu vou operar outras pessoas na frente. Ele falou assim, pastor, o diabo me pegou naquela hora. Eu falei, eu levantei e falei assim, Deus, eu vou ser preso, mas hoje eu derrubo esse médico aqui dentro agora. Quando ele levantou e caminhou em direção ao médico, falou que para dar um soco no médico. Ele falou assim, eu sei que eu vou ser preso, mas eu vou fazer isso. A porta abre, entra uma outra médica, oncologista. Ela entra, vê a cena, ele andando, e o médico sabia que ia apanhar. Ô doutor, o que foi? Não, esse exame aqui. A médica fala assim, uau, gravíssimo, vamos operar agora. Vamos operar agora. Aí ele falou assim, pastor, aquela médica foi usada por Deus, pastor, eu ia ser preso. Irmãos, então não reaja na força do que você está vendo. Deus tem um livramento, Deus tem um sinal. Posso ouvir um amém? Posso? Amém? Glória a Deus. O texto diz assim, Deus fala com ele, persegue, você vai alcançar, pode perseguir. Agora olha o versículo 9, que é isso que eu quero
chamar a nossa atenção. Diz o texto assim: Davi e quem? Quem que diz o texto? Davi e os 600 homens que estavam com ele. Davi e os seus 600 homens que estão com ele recebem agora. Davi recebe o aval de Deus, e Davi pega 600 homens que são os seus homens. Observe isso: os 600 homens são os homens de Davi, são os valentes de Davi, são os companheiros de Davi. 600 homens. O caso é gravíssimo. Ziclag queimada, todos sequestrados, o caos absoluto. Nada pode ser pior do que isso. Davi e os 600 homens agora têm um aval de Deus: vamos em busca desses criminosos. E o texto diz assim: e eles vão e descem até a beira do rio. E diz o texto aqui, versículo de número 9: e estavam com ele, e foram ao ribeiro de Besor. Agora olha só isso aqui: onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Eu aprendo com Davi, e peço a Deus que Deus nos ensine, a cada líder aqui, a cada líder de departamento, a cada pastor de igreja, de campo. Um momento crucial. Davi tem apenas 600 homens, e quando Deus sinaliza, vai, e Davi desce com 600 homens em direção a quem acabou com toda uma cidade e levou todas as pessoas. Quando chega na beira do rio, 200 homens, por estarem exaustos demais, dizem para Davi: Davi, não conseguimos, não dá para nós, não consigo. 200 homens desistem. 200 é exatamente 1/3 dos 600. Você pense, imagine você um comandante perder 1/3 dos seus comandados. Imagine você, um pastor presidente, perder 1/3 do seu corpo de obreiros, do seu presbitério, dos seus pastores auxiliares. 1/3, 200 homens disseram: estamos exaustos demais, não conseguimos. Você sabe o que é bonito nesse texto? É que não há uma única palavra de Davi tentando convencê-los, ou tentando liberar uma palavra para que eles se levantem. Não, vocês conseguem, para entusiasmar esses homens. Não há uma única palavra de Davi tentando dizer: não, vocês são fortes. Digo fraco, eu sou o quê? Forte. Digo fraco, eu sou forte. Vocês conseguem, vocês são de Deus. Davi entende e compreende e aceita o cansaço de 200 homens. Nesta manhã, eu peço a Deus que eu nunca minimize o cansaço dos meus companheiros. Eu peço a Deus que eu nunca minimize o cansaço dos meus colegas. Que eu nunca tenha um dedo para chamá-lo de fraco. Você é fraco. Você é frouxo. Você é covarde. Você não tem dimensão do tempo que estamos vivendo. Levaram todo mundo. Vocês vão ficar aí cansadinhos. Vocês são meninas? É fraco. Que eu nunca, e que você nunca minimize o cansaço dos teus companheiros. Nunca. Deus disse sim, vai. 200 ficam. Ele olha para aquela turma de 200 ali. Talvez ele tenha feito uma conta rápida. É muita gente para ficar.
Pessoal, de verdade, Davi, de verdade, estamos exaustos. Tudo bem, Deus abençoe. Fiquem aí, tomem conta das coisas, das bagagens. E Davi parte com 400. Tem gente dizendo, pastor, não dá mais para fazer, porque 5 famílias pediram carta. Não dá mais para continuar, porque 3 obreiros fortes pediram carta. Irmão, em nome de Jesus, continue com o que você tem. Continue com o que você tem. Deus vai prover. Continue. Agora, não amaldiçoe não, hein? Aqueles fracos, aqueles covardes, não faça isso não, hein? Não faço não. Irmãos, Davi lembrou que lá atrás ele também tinha cansado. A gente cansa. E bonito é quando quem está cansado tem a coragem e a verdade de dizer, estou cansado. Ah, como isso é belo. É belo quando naquele culto o pastor diz assim, fulano, você vai trazer a palavra hoje. Você vai dizer, pastor, eu gostaria tanto de fazer isso hoje, mas pastor, passei um dia mal, um dia de caos, pastor, só Deus sabe como eu estou. O senhor fica chateado, fica triste, Deus, se eu falar para o senhor para me deixar para a semana que vem, para o mês que vem. Bem-aventurados são aqueles que são verdadeiros. Bem-aventurados são aqueles que dizem, olha, eu até queria ir, mas eu não tenho força, não tenho condição, o meu emocional está abatido, eu estou mal, eu estou exausto demais, não dá para ir, não consigo ir. Davi não agride, Davi não ofende, e Davi não deixa de ir, porque 200 ficou. Você está aqui hoje, Deus está falando contigo hoje. Continue com o que você tem. Continue, pastor, tinha 20, pastor, agora só tem 10. Continua com os 10, que quem mandou ir vai garantir a vitória. Se talvez Davi perguntasse, Senhor, devo ir? Deus falou, vai, e você vai trazer. Deus, tem mais alguma coisa para falar? Deus é onisciente, sim ou não? Davi, tem outra coisa para falar contigo? É que daqui a pouco 200 vão ficar. Estão cansados demais. Mas você vai com o que você tem. Quantas vezes o pastor manda a gente fazer uma cruzada, uma viagem missionária, anuncia na igreja, 15 levanta a mão. Aí você, aluga uma van, uma sprinter, tem 15 para ir, um canta, um prega, um ora, um expulsa demônio. Semana da viagem, 5 desiste. No dia da viagem o telefone toca. Quem é, pastor? Oi, fala. Querido, aconteceu um problema, o carro furou o pneu, bateu o motor, não vai dar para ir. Rapaz, contava contigo. Desliga o telefone e liga outra. Aí você, meu Deus, alugamos uma sprint. Podia ser um Fiat. Tem quatro. Fomos dar posse em Minas Gerais essa semana. Primeira proposta, aluga um ônibus. Carlos Chagas, perto de Teófilo Otoni. Aluga um ônibus. Pastor, vai ter que alugar 2 ônibus. Aí o ônibus foi diminuindo. Então vai uma sprint. E também não dá. 3 carros. 3 automóveis. Mas amém. O trabalho foi feito. Você entende isso hoje? Amém. Diz o texto que Davi foi com os 400 homens. Ganhando tempo, porque estamos já próximo do almoço. Eles conseguem a aprovação de Deus. E diz o texto da seguinte maneira, capítulo 30, versículo 18. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Diga assim, com 400 homens, Davi recuperou tudo. Significa que os 200 que ficaram, não faltou nada. Não fizeram falta. Está entendendo? Amém ou não amém? Porque com 400 ele recuperou tudo e 200 ficou. Já pensou? E Davi recuperou 80%. Botaria na conta deles, está vendo? Se os 200 não tivessem ficado, fecharia a conta de 100%. Deus está falando contigo aqui.
que aquela vigília que você marcou, e que você teria 3, 4 obreiros do teu lado para dividir a madrugada, e 2 faltaram, 2 não puderam ir, e vai ser a madrugada com vocês 2, e vocês 2, a glória vai ser completa, vai ser total, não vai faltar nada, Deus vai fazer tudo. Posso ouvir um amém? Diga assim: Deus vai fazer tudo, vai fazer tudo. Davi, com 400 homens, ele trouxe tudo, e trouxe mais além de tudo, trouxe os despojos dele, Mas agora vamos começar a entrar agora num momento, numa areia movediça, 21, diz o texto aqui: então Davi foi até os 200 homens, que estavam exaustos demais para segui-lo, e que tinham ficado no ribeiro de Besor. Irmãos, eu aprendo que Davi honra agora, depois da vitória, Davi honra aqueles que não puderam ir. Eu não ouvi, se você entendeu. Diga assim: depois da vitória, Davi honra aqueles que não puderam ir na batalha. Não é coisa de Belém, é coisa de Rio de Janeiro. Faz aquele evento, aquela santa ceia, e aquele querido não vem, não foi na ceia. Aí no outro culto de terça-feira ele aparece, carinha ensaboada. A gente faz assim, ó: te vi, faltou a ceia. Não é aqui a Bíblia? Não é mais obreiro, não é mais, você faltou a ceia. Mas quando Davi volta daquela batalha, Davi vai aos 200 que ficaram e diz assim: foi uma bênção, senti tua falta, mas Deus fez maravilha. Foi uma bênção. Davi vai aos 200 que ficaram, e Davi vai não para chamá-los de covardes, desertores, fracos. Davi vai para honrar, Davi vai para abençoar, Davi vai para contar para eles que Deus foi maravilhoso e deu vitória. Eu não sei para quem hoje aqui, mas honre e reconheça e abençoe aqueles que por alguma razão não foram. Não jogue fora não. Descartável são as garrafas de PET lá para reciclagem. Obreiro não é descartável. A gente vai reciclando na palavra, reciclando na comunhão, reciclando na unidade, e vai ser bênção daqui a pouco. Amém, irmãos? Amém? Vai ser bênção daqui a pouco. João Marcos foi assim, né? Não dá agora, mas depois vai ser muito útil. Agora, olha uma coisa interessante aqui nesse texto agora. Olha esse texto aqui, versículo 21. Então voltaram para aqueles que ficaram em Besor. Eles saíram para receber Davi. Agora escute isso, olha esse texto. E os que estavam com ele, ao aproximar-se com os seus soldados, Davi os saudou. Versículo 22. Olha esse texto. Mas todos os elementos maus, na versão NVI diz assim: todos os elementos maus e vadios. Nessa versão diz, mesma versão, todos os elementos maus e vadios. Todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não saíram conosco, não partiremos com eles os bens que recuperamos. Você consegue ler para mim esse texto? Todo mundo? Vamos, consegue? Dá para fazer antes do almoço? Está ali na tela? Vamos, diga assim: uma vez. Pode ser um coral, uníssono, vamos lá. Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, olha a ironia, olha o nível de ironia, olha o nível de ironia e de carnalidade. No entanto, cada um poderá pegar quem? Aquela turma que foi com Davi, ela tinha, aquele conjunto de pessoas, era tão preconceituosa e tão com pouco fruto do Espírito, que disseram para quem ficou:
não têm despojos, vocês não têm nada, não têm direito a nada. Aliás, vamos abrir uma exceção. Cada um aqui pode pegar a esposa e cada um pode pegar seus filhos. Davi ouviu isso? Davi ouviu isso? Davi acabou de voltar daquela batalha. Deus acabou de fazer um milagre que não tem como descrever. Vem todas as famílias, todas as mulheres, crianças, todo mundo, ninguém morreu, e todo mundo está vivo, e todo mundo está agora abençoado com Deus. Davi escuta isso, e Davi diz a seguinte coisa, e é sobre isso que vamos terminar. Olha o que Davi diz, versículo de número 23, coloque na tela. Olha isso, vamos fazer a leitura? Diga, Davi respondeu, não o quê? Não o quê? Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Versículo seguinte, olha o seguinte agora. Diga, quem concordará com o que vocês estão dizendo? Agora, todo mundo, estou junto, bora, diga comigo. A parte, diga, a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Nesta manhã, Deus tem consolo para obreiros e para oficiais da igreja que estão aqui hoje. Quantos de nós, irmãos, no meio dessa guerra que não termina e vai terminar no arrebatamento da igreja, quantos de nós, há momentos, há situações que as forças se esvaem e a gente é obrigado a ficar tomando conta da bagagem. Pastor, que bagagem é essa? Bagagem é ter um filho doente, bagagem é ter uma esposa doente em casa, bagagem é ter um filho nas drogas, bagagem é ter alguém com depressão. Essa semana Deus falou duramente comigo. Fui pregar numa congregação e lá tem um jovem, que é o jovem que faz toda a programação de mídia e de tudo. É um rapaz super agitado e bem ativado na igreja. Eu era o pregador da festa. Sentei e olhei e não vi o rapaz. O rapaz joga nas 11 na congregação. É mídia, é cartaz, é anúncio, é recepção para pregador. Eu olhei, falei, cadê ele? Não vou citar o nome dele. Cadê ele? E viro para o irmão, cadê o fulano? Cadê o filhinho, fim? Ele fala assim, bota a mão no meu assim. Ih, pastor, está meio desviado. Eu falei, desviado? Desviado? Não posso, não acredito nisso não. Pastor, está fraco, saiu da igreja. Consegue o telefone para mim? Alguém trouxe o telefone? Eu liguei para ele. É um moço da congregação. Alô? Fim? É. Quem está falando? Não sabe quem sou eu? Não tem meu telefone? Estou ligando para dizer que eu te amo e senti tua falta. Mas quem está falando? Falei, senti tua falta no culto da festa da congregação. Mas quem está falando? Falei, o pastor Jaime Soares. Pastor Jaime Soares? Falei, é. Mas estou ligando para mim, senti tua falta. Como é que você está? Pastor, numa luta, pastor. Minha mãe pegou câncer, já fez 2 operações, químio e radioterapia. Eu parei o trabalho, eu parei tudo, porque eu sou o home care dela. Eu estou 24 horas cuidando da minha mãe. Pastor, nunca mais fui na igreja. Aqui hoje tem pastor que só está aqui agora de manhã, porque à noite não pode estar, porque está cuidando de alguma coisa. Só sabe quem tem um filho com depressão em casa, quem o tem. Vigiar 24 horas o menino, o tempo todo o menino. Quem tem uma esposa enferma. Ontem fui no aniversário de um pastor, vice-presidente de outro campo do Rio de Janeiro. E ele disse, meu pastor, que honra só vir aqui na minha festa. Lá em Santo Aleixo, andei 80 quilômetros de carro para honrar aquele homem. Cheguei lá, não vi a filha, Vitor, eu não vi a esposa.
Não quis perguntar para não ser constrangedor. A filha aparece. Filha, cadê tua mãe? Não vi. Pastor, minha mãe deu um mal chamado labirintite. Minha mãe não consegue ficar em pé. E se minha mãe andar, der um passo, ela cai. E vai se machucando e vai quebrando. Aí falei, por isso que ela não está na casa, na festa. Casa de 2 andares. Aí falei com o marido, pastor Paulo, a esposa, meu pastor, como foi bom vocês hoje aqui para me consolar. Minha esposa já está há 30 dias com uma doença que a gente não acha a causa. Eu estou 24 horas pegando pelo braço, levando para o banheiro, levando para a sala, eu tenho que ficar do lado dela o tempo todo, porque se soltar, ela vira assim e bum, ela perdeu o equilíbrio, ela perdeu a capacidade de ficar em pé. Vice-presidente de um campo, cheio de atividade. Pastor, o meu pastor presidente sabe, eu estou preso em casa. O triste nesse texto é que tem gente dentro da igreja que não reconhece quem está cuidando de bagagem. Irmãos, quem está cuidando de bagagem não é descartável. Sabe, eu vou honrar quem está com a bagagem hoje, porque amanhã pode ser eu. Eu vou honrar quem está hoje com a bagagem, porque amanhã pode ser eu. E Davi disse assim, não, meus irmãos, não. Quem foi para a linha de frente ganha bênção, e quem ficou também ganha. Quem ficou com a bagagem, não ficou porque estava em pecado. Quem ficou com a bagagem, não ficou porque era preguiçoso, covarde, negligente. Quem ficou com a bagagem, ficou porque não tinha condição de ir. Eu já fui de um tempo que eu ia à vigília todo sábado. O mês tem 4. Eu pregava em 4 vigílias por mês. Todo sábado eu pregava em 4 vigílias. Todo sábado. Aí 30, 35, 38, 40, 50, 55, 57, 60. Vou fazer 67 anos. Vou confessar para vocês o meu pecado. Minha vigília hoje tem sido aquela meia vigília, até meia-noite. Até meia-noite. Sabe por quê? 60, vai fazer 67. Aquele garotão de 25, aquele ficou lá. A musculatura, o corpo. Já, para vir para cá hoje, acordei 4h30, porque eu vou no Santos Dumont 6h35 da manhã. Moro na Zona Oeste. Gastei 1 hora até o aeroporto. Se não tivesse feito o embarque pelo aplicativo, ficaria de fora. E quando eu desci do Uber no aeroporto, veio a mensagem, o voo fechando para Guarulhos. Falei, meu Deus! Não tinha mala, já estava pronto, desembestei e consegui embarcar. Desde 4h30 da manhã no ar. A gente aqui, que veio hoje para dizer, Deus tem consolo para você. Alguém que teve que entregar a congregação. Alguém que, pastor, é um problema que aconteceu na coluna, é no corpo. Pastor, agora pastor, eu não consigo mais. Deus tem consolo para você também. E se o diabo disser para você, se o diabo falar para você, você já era porque você não foi, você ficou. É mentira dele. Diga, Satanás, diga, diabo mentiroso. Quem toma conta da bagagem também tem bênção de Deus. Diga glória a Deus hoje aí, meu irmão. Agora, se a motivação é outra, se a motivação é pecaminosa, se a motivação é mentirosa, aí não. Mas se a motivação é verdadeira, Deus tem bênção para você hoje. Eu quero respeitar as tuas dores. Eu quero respeitar os teus momentos de que você vai estar, pastor, ora por mim, pastor. Eu quero respeitar isso. Ontem foi tão bonito, um pastor me ligou à tarde. Então, achei tão nobre. Lá pelas 3 horas da tarde, o telefone toca, era um pastor. E disse, meu querido pastor, tudo bem? Rapaz, eu tenho que pregar hoje, dirige uma congregação. Eu estou numa angústia, parece que o céu está em bronze. Fala para mim um versículo.
E eu falei: meu amigo, estou igual a você. Estou na mesma luta, estou na mesma angústia. Até agora não abriu nada, a nuvem está fechada. Nem a pequena nuvem da mão de um homem apareceu. Desliguei o telefone. Aí a gente vai para o joelho. A gente vai gritar, vai clamar. Eu fui clamar e de repente Deus é pau e trouxe uma palavra. Eu liguei para ele na hora: fulano, Deus já trouxe uma nuvenzinha aqui. Ele: pastor, aqui também. Falei: fique de pé, meu irmão, fique de pé no nome de Jesus. Com a permissão do meu pastor, do meu presidente, eu queria fazer um convite nessa manhã. Eu sei que aqui tem colegas que estão sofrendo, porque estão cuidando de algumas bagagens. São bagagens, não é lixo. A bagagem não é lixo. Está cuidando de algumas bagagens.